Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Aí sim. Deus abençoe todos vocês que aqui estão. Trago a saudação dos meus pais. Está comigo minha esposa também essa noite. Deus abençoe a vida dela de me acompanhar até Serra Negra. E eu estou muito agradecido a Deus pela oportunidade de conhecer vocês, rever o pastor Kleber, sua família. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, amém? Em pé como estamos, vamos para o texto, Atos capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 19 e o verso 1, 2 e 3 nós vamos ler. Amém? Estou feliz em conhecer a igreja. Eu já vim aqui em Serra Negra, eu acho que umas 3 vezes, mas é a primeira vez que estou aqui com vocês. Bonita a igreja, um lugar muito bom, sentimos a presença de Deus juntos, amém? Ok. Acontecendo que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que exista ou existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Eu quero hoje falar com vocês um pouquinho sobre esta pergunta que Paulo faz para eles, perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É isso que nós vamos meditar esta noite. Meu Deus e meu Pai, fale conosco, Senhor. Vim aqui a essa cidade como instrumento do Senhor, mas esse povo que estão aqui essa noite vieram para ouvir o Senhor falar. Então, meu Pai, me use de uma forma especial, que possa falar ao coração dos seus filhos, suas filhas, essa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Vamos aplaudir ao Senhor que Ele merece. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está vindo de uma série de viagens. Nós encontramos a conversão do apóstolo Paulo, e logo após o capítulo 13, nós já o encontramos viajando e exalando poder e autoridade de Deus. Nós encontramos em várias passagens Paulo chegando em algumas cidades e milagres de Deus acontecendo. Quando nós lemos no capítulo 13, Paulo ele encontra um mágico chamado Elimas, que tenta desviar a fé do procônsul. Paulo olha para ele, e naquela autoridade que Paulo está, cheio do poder de Deus, quando o mágico tenta atrapalhar aquilo que Paulo está ministrando, então Paulo diz para aquele mágico: olha, eu estou falando capítulo 13 e o verso 10, e diz: filho do diabo, você vai ficar cego. E nós estamos falando de Paulo, que alguns capítulos atrás está perseguindo a igreja. Alguns capítulos atrás, Paulo, ele é alguém que defende a sua fé, defende os seus costumes, mas agora Paulo está cheio de Deus,
E Paulo olha para alguém que está tentando corromper e diz: filho do diabo, você vai ficar cego por um tempo, para você não atrapalhar a obra do Senhor. E o verso 11 nos diz que uma escuridão toma conta do olho daquele homem. Quando nós chegamos no capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles estão pregando, e eu amo essa passagem. Paulo está ministrando, e as ministrações de Paulo não eram tão curtas como as nossas, mas eram demoradas. E Paulo, enquanto está pregando, Paulo olha e vê um paralítico. E o paralítico, quando Paulo olha para ele, o paralítico mostra que tem vontade ou que tem fé para ser curado. Então Paulo, no meio do seu sermão, olha para o paralítico e diz assim: ei, meu filho, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levanta, não só se levanta, mas dá um pulo, se coloca de pé e começa a andar. No capítulo 15, nós encontramos Paulo visitando e fortalecendo as igrejas que ele havia visitado anteriormente. No capítulo 16, nós encontramos Paulo sendo impedido pelo Espírito de visitar algumas províncias da Ásia. Mas Paulo, ele tem uma visão, e ele tem uma visão com o pessoal na Macedônia, e o pessoal dizendo: venha nos ajudar. Eu estou essa noite voltando algumas coisas para nós chegarmos nesta pergunta objetiva que Paulo faz. Eu estou dizendo que quando nós vivemos guiado pelo Espírito, a nossa vida é uma vida diferente da maioria. Eu estou dizendo que quando nós vivemos na forma que o Espírito quer que nós andamos, então nós conseguimos olhar para as pessoas e verem pessoas que têm o desejo em serem curados. Aí no capítulo 16, Paulo tem a visão, ele vai para a Macedônia e ele encontra a Lídia. E a Lídia, ela era uma mulher de posse, tinha dinheiro, mas ela se converte e toda a sua casa, eles são batizados. Nós ainda encontramos nesse mesmo capítulo uma moça possessa de demônios. Uma coisa que é interessante para nós é que quando nós temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo, ele te faz ver coisas que muitos não iriam ver. Paulo e Silas, eles estão caminhando na cidade, indo para o templo. E a moça possessa, que era a pessoa que fazia dinheiro, ela tinha senhores. A Bíblia diz que não era um só, mas era senhores. E aquela mulher, aquela moça olha e diz: ei, aqueles ali são servos do Deus Altíssimo. Aleluia! E a pergunta para nós hoje era mentira? Não. O que a mulher estava dizendo era verdade? Era. Mas tinha algo por detrás daquilo. E um dia Paulo tolera, o outro dia também. Mas o outro dia Paulo está indo. E quando Paulo escuta aquilo, Paulo fica indignado. E algo diferente toma conta da vida de Paulo. E Paulo olha para a mulher e expulsa aquele mal que está nela. E eu imagino que talvez as palavras ô minha filha, seja livre em nome de Jesus. Bom,
os senhores daquela mulher, eles não gostaram disso. Então eles se aglomeram e eles levam Paulo e Silas para a prisão. Só que eu estava pensando, meu irmão, o diabo, ele pode conseguir prender o nosso corpo, ele pode prender os seus pés, ele pode prender a sua mão, mas tem uma ferramenta que ele não consegue prender, é a comunhão que nós temos com Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, eu quero só abrir um pouquinho aqui hoje e dizer, muitas das vezes nós perdemos a luta, porque ao invés de orarmos e cantarmos, nós reclamamos, nós blasfemamos. E eu poderia talvez falar hoje, Paulo, ele poderia ter dito, Deus, eu estava pregando, essa moça que estava possessa, eu orei e o mal saiu dela, e a recompensa que eu tenho é na prisão, ter apanhado. Mas a Bíblia diz que pelo contrário, ao invés de indagar, eles começam a cantar e a orar. Talvez você já ouviu isso milhares de vezes, mas eu quero repetir, meu irmão. Você quer ter vitória? Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus. Você tem ela cantando e orando. Blasfemando, você não vai ter resultado nenhum. Agora, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que após eles terem cantado e eles terem orado, Deus entra em cena. Eu costumo dizer em Campinas que toda a reação de Deus, ou tudo aquilo que faz a mão de Deus se mover, é devido à ação que nós tomamos. Quem ora vai ter resposta. Quem ainda, eu não sei, mas quem ainda é daquele tempo que jejua, meu irmão, é certo que vai ter resposta. Aqueles, pastor, eu sou daquele que gosto de orar, eu sou daquele que gosto de cantar, eu sou daquele que busca a Deus, é certo que vai ter resposta de Deus para você. Então, Paulo e Silas, eles tiveram uma ação, e a reação de Deus para eles é: o lugar em que eles estavam tremeu. Aleluia! E eu fiquei pensando, olha aqui comigo, quem mais estava na cidade? Paulo e Silas estavam pregando, e Deus faz acontecer um terremoto pela oração de dois justos que estão orando. E a palavra para vocês hoje é: o que é que Deus não pode fazer quando vocês resolverem orar e buscar a Deus? Bom, o povo, eles olham e vê aquilo que aconteceu. O homem que tinha prendido Paulo e Silas, ele corre, ele quer se matar, mas Paulo grita: ei, não faça nada, nós estamos aqui. Então o homem, ele olha para aquilo e diz: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para mudar de vida? Eu estou pregando essa noite que é quando você começar a orar e quando você começar a cantar, o que Deus vai fazer na sua vida vai causar espanto em pessoas que vão querer conhecer o Deus que vocês servem. Glória a Deus. Aleluia. Ô pastor, mas a luta está grande, todo mundo sabe, meu irmão.
algumas portas estão fechadas. Todo mundo sabe disso. Mas se o mundo já sabe, o mundo está procurando algo diferente em você. E quando você falar da presença de Deus, do poder de Deus que habita em você, as coisas mudam. Glória a Deus. Verdade. Eu cheguei de Minas sábado à noite e eu fui visitar uma senhora, e estamos na loja dela, minha irmã e minha filha, comprando algumas coisas. A mulher me perguntou: você é da onde? Eu disse: eu sou de Campinas. E começamos a conversar, e a mulher disse: eu fui muitas vezes em Campinas. E eu disse: a senhora foi aonde lá? A senhora tem parente? Em que bairro que a senhora foi? Ela me disse: eu fui no Boldrini. Todo mundo conhece Boldrini de Campinas. Eu fui no Boldrini. E quando ela disse isso, o olho dela se encheu de água. E ela começou a dizer: eu pedi tanto para Deus, e eu intercedi, e fiz promessa, e todas essas coisas. E disse: mas eu perdi o meu neto. E disse: isso me traz um mal-estar. E eu fiquei ouvindo ela falar, e aquelas lágrimas dela, além de ser de tristeza, eram algumas lágrimas de revolta. E eu comecei a falar com ela. Eu disse: eu posso falar um pouquinho com a senhora? Pode. Eu disse: eu moro em Campinas, e eu já tive alguns irmãos que também foram levados pelo câncer. Eu disse: mas eu tenho alguns testemunhos que eu quero contar para a senhora. A senhora me ouve? Sim. Falei: o primeiro, eu tenho um primo em que ele sofreu um acidente de moto, bateram no poste, e o médico chamou o pai dele e disse: o amigo do seu filho, vocês vão enterrar amanhã. Escute isso. E o seu filho, vocês vão enterrar quarta-feira. Domingo à noite isso. Eles ligaram para o meu pai desesperado e falaram: tio, o médico disse que quarta-feira é o enterro de Luiz Fernando. Meu pai foi para a PUC em Campinas, e meu pai entrou no quarto em que o Luiz Fernando estava e profetizou a vida para ele. Aleluia! Luiz Fernando, este ano, fez 14 anos que está vivo, para a glória do nome de Jesus. O médico abriu a sua cabeça, o seu maxilar ficou torto, aqui na frente ele tem chapas. Mas o médico disse, o pai dele chama Antônio Carlos, disse: Antônio, eu não entendi o que aconteceu, mas eu sei que Fernando está vivo. Aleluia! Glória a Deus! A minha irmã chegou num dos domingos na igreja, e ela passou mal. Voltando para casa, ela passou muito mal. E ela foi para o médico. Os médicos chamaram meus pais e falaram: olha aqui, sua filha tem 24 horas. Ela teve AVC. E disse: dentro de 24 horas, duas coisas podem acontecer. Ou ela vai ficar com sequelas, ela pode não andar, ela pode ficar meio assim, ou vocês vão perder ela. Minha mãe foi lá onde a minha irmã estava e disse: Deus, quando a minha filha nasceu, eu entreguei ela santa ao Senhor. Eu estou pregando essa noite, meu irmão, que quando você crê, você faz a diferença. Eu vou repetir. Eu estou pregando essa noite que quando você crê, você faz a diferença. Eu entreguei ela santa ao Senhor, e é sã que a minha filha vai ficar. 22 horas. Minha mãe ligou para nós e disse: falta 2 horas para sua irmã
minha mãe. E eu disse: mãe, o que é que Deus falou para a senhora? Minha mãe disse: Jonatas, Deus me disse que a Simeia vai estar perfeita. Eu creio, Jesus. Estou segurando para não chorar. Meu irmão, 24 horas passaram. Os médicos passaram e falaram: bom, dona Joana, não sei o que aconteceu. 48 horas se passaram e eles foram lá e não sei, não tem sequela nenhuma e ela está viva. 72 horas passaram. A médica chegou para minha irmã e disse: você é uma mulher de sorte. Minha irmã disse: eu não sou de sorte, eu tenho uma igreja que ora por mim. Ei, gente, eu estou pregando essa noite que quando nós tomarmos a decisão de mudar, as coisas vão mudar. Só mais um e eu já volto na palavra. Só mais um. Minha prima foi pro Boldrini e os médicos falaram para ela: o câncer que ela tem é na medula. É isso, né? Leucemia. E não tem cura. Isso não tem cura. Meu tio tinha cerâmica, caminhões, vários funcionários, e começa a vender caminhão, começa a vender máquina, até que não tinha mais o que fazer, vendeu a cerâmica, vendeu o carro, e de todos os bens que tinha, ficou com uma única casa, e disse: Deus, eu vendo ela também. Mas Deus tinha algo diferente. Deus disse: volta para mim, volta. Se você voltar, eu dou um jeito nisso aí. Volta para mim. E um belo dia nós estávamos na nossa convenção anual, e meu tio chegou com a minha prima, carequinha, e nós choramos. Talvez você já me ouviu em algum lugar contando isso. Nós choramos muito. Mas na hora da oração, ela envergonhada, ela ficou quietinha lá no fundo. Pastor Cláudio Macedo estava pregando, e eu fui lá, busquei a minha prima, e eu trouxe na frente, peguei o pastor Cláudio e disse: pastor, ora para minha prima. Os médicos falaram que ela não tem cura. O pastor Cláudio pegou o óleo, encheu toda a mão. Quem conhece o pastor Cláudio? Encheu toda a mão, sabe o jeito dele, e veio e olhou para minha prima e disse: Deus vai te curar. E disse: porque eu já tive essa doença e Deus me curou. Ele falou: não precisa ter vergonha. Tirou o lenço que ela estava usando e encharcou a cabeça dela com óleo e disse: Deus está te curando. Aleluia. Aqui, meu irmão, os médicos chamaram os meus outros primos para fazer o teste de medula, é isso, né? Tirar a medula. E os médicos falaram assim: é muito difícil esse tipo, vai ser muito difícil achar um doador. Mas quando Deus fala, eu quero que você levante a sua mão assim comigo, ó, e diga: quando Deus fala, está falado. Profetiza isso para alguém: quando Deus fala, está falado, meu irmão. Os médicos fizeram um teste. O meu primeiro primo era compatível, a minha prima também era compatível. Sentaram com os pais e falaram: vocês escolham, porque aquilo que era impossível agora é possível. Aleluia. Tem umas 4 sexta-feira passada, meu pai estava lá ministrando o culto na casa deles. 3 anos que a Melissa está curada para a glória do nome de Jesus. Agora, voltando aqui ao nosso texto, capítulo 17, nós encontramos Paulo fazendo um discurso maravilhoso sobre Deus e o seu poder. Capítulo 18,
nós encontramos Paulo fazendo várias viagens e também alguns debates. Paulo falando sobre a grandeza e tudo aquilo que Deus pode fazer. Quando chegamos no capítulo 19, esta é a terceira viagem de Paulo. E eu quero te falar, meu irmão, quem vive milagres quer ver milagres acontecer. Aleluia! Agora, o maior operador de milagres se chama Espírito Santo. O nosso Deus, nós acreditamos que o nosso Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Então é Ele que opera os milagres. Então Paulo está vivendo milagres acontecendo aqui, prisões sendo abertas lá, paralíticos andando. Quando Paulo chega e pergunta para eles: ei, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles falam: Espírito Santo? Nós nunca nem ouvimos falar o que é isso. Eu quero me prender aqui agora. O meu pensamento é que Paulo disse: como é que esse povo ainda está de pé sem o Espírito Santo? O que é que eles já viram sem o Espírito Santo? O que é que eles já desfrutaram sem o Espírito Santo? Então Paulo, perplexo, pergunta: ei, vocês foram batizados no quê? E aí eles respondem: nós somos batizados no batismo de João. E aí Paulo diz: então dá certo, o batismo de João é para arrependimento. Mas Paulo pregava dizendo: ei, vai vir um que é maior do que eu, e eu sou o maior profeta hoje, mas eu não sou capaz de desamarrar o seu sapato. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu imagino Paulo dizendo: para vocês chegou agora. E a Bíblia diz que Paulo coloca a mão na cabeça deles, e eles são cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Agora, meu irmão, a palavra nos diz em João 16 e 12 que o Espírito nos guiará em toda a verdade. E a minha pergunta é: se o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, ô meu irmão, para andar em verdade, você precisa ter o Espírito Santo. A pergunta ela é bem objetiva: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Agora, o Espírito Santo é a virtude de Deus, é o poder de Deus dentro do homem e da mulher. Não tem como nós vencermos esses dias maus em que estamos vivendo sem a presença de Deus em nós. Aleluia! O Espírito Santo, ele nos mostra toda a verdade. O Espírito Santo nos conforta. O Espírito Santo intercede por nós. Ele nos convence do pecado. Eu tenho meu Deus! Verdade. Você pode olhar e tem pessoas que aquilo que você cansa de dizer: meu irmão, isso é pecado, meu filho. Mas eu não acho que é. Ô minha irmã, isso aqui é pecado, minha filha. Eu não acho que é. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Aleluia! Ô pastor, eu tenho andado por um caminho meio difícil, ou perigoso, terrível demais. É porque o Espírito Santo não está habitando em você. Porque quando ele habitar, a Bíblia diz que ele vai te guiar em toda a verdade. Aleluia!
Ele nos regenera, e tem mais: o Espírito Santo nos enche de poder. Glória a Verdade. Deixa eu falar umas coisinhas aqui para vocês. Vocês sabem que vocês estão vindo de uma semana assim esplêndida. Pastor Adalto esteve aqui, pastor Tony, pastor Luciano, Igreja Apostólica, são os mestres, meu irmão. Então hoje você me escuta um pouquinho. Sábado Wagner Teruel está aqui, mestre. Domingo Bispo Clemair, meu Deus. Então hoje me suporta só um pouquinho. Olha aqui, eu já vi crente vazio passar vergonha. E hoje eu estou pregando assim para você. Se você ainda não tem, é o tempo de receber o Espírito Santo. Verdade. Alguns anos atrás, meus pais ministravam os cultos de sábado, alguns cultos de libertação. E num desses cultos meu pai não estava, porque nós éramos um ministério internacional, e meu pai estava numa outra igreja ministrando, e tinha alguns pastores pregando para nós. No momento da oração, quando começa a orar e a expulsar o mal, uma mulher se manifestou. Uma mulher muito magrinha mesmo. Mas ela se manifestou e ela começou a virar os bancos. E alguns irmãos correram lá e tentaram segurar. Meu irmão, os irmãos que tentavam segurar, era brincadeira, não tinha como segurar. Então ela juntou 1, 2, 3 e vários, e não deu resultado. Mas uma das nossas irmãs, ela chegou no culto, e quando ela chegou cheia do Espírito Santo, Aleluia! ela olhou toda aquela coisa acontecendo, e ela disse para os homens, disse: solta essa mulher. E alguém falou: pastor, como que nós vamos soltar essa mulher? Nós estamos segurando, vai soltar ela como? A pastora disse: solta ela. E quando soltaram, a pastora colocou a mão na cabeça da mulher e inclinou a cabeça dela para que olhasse, e disse: demônio, em nome de Jesus, sai. Aleluia! Eu estou te falando de poder. Recebestes vós o Espírito Santo quando credes. Pastor, o Espírito Santo que é poder, meu irmão, autoridade, é a presença de Deus dentro de você. Meu Deus! Verdade. Nós estávamos em casa e nós começamos a ouvir algum barulho na nossa rua. E não sei se alguém já me ouviu. Eu estou pregando em vários lugares e às vezes falo o mesmo testemunho, porque eu estou motivando o povo. Pastor Kleber me colocou em um grupo e eu ficava lá: pastor, isso e aquilo, me orienta nisso e naquilo. E nós ouvimos o barulho e nós abrimos o nosso portão. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir na nossa sede, a nossa rua ela é meio inclinada, não totalmente, mas meio inclinada. Tinha uma mulher rolando, meu irmão, descendo assim. E aí, descendo já era difícil, mas agora a mulher estava subindo. Estou te falando, rolando, descendo e rolando, subindo. E nós saímos no portão, e quando nós vimos aquilo, pastor, meu pai amado, o que é isto?
Eu estou pregando hoje, falando: você quer poder? Você quer o Espírito Santo? Você quer viver uma dimensão? Deus está aqui e Ele quer dar. Aleluia! Aquilo que é tão difícil, aquela doença, aquela enfermidade, aquele problema que parece não ter solução, eu estou te profetizando essa noite que quando você for cheio do Espírito Santo, vai ter a solução. A minha mãe saiu no portão e ela disse assim: Deus, daqui eu não vou sair, mas se essa mulher parar aqui, eu oro em nome de Jesus. A minha rua hoje não é tão movimentada, mas antes era um grande movimento. Nós ficamos lá no portão. A mulher desceu de novo, ela subiu, e ela subiu com força agora. Mas quando ela foi chegando perto de onde nós estávamos, ela foi diminuindo, e ela veio de joelhos aonde a nossa pastora estava. A pastora orou, expulsou aquele mal. Meu irmão, a mulher se converteu, virou serva de Deus. Alguns meses depois, eu estou no ônibus e eu vejo que alguém está me olhando, e eu nem estou no ônibus, tranquilo. E a mulher, ela me chama e fala: Jonas, você não lembra de mim? Eu disse: não, quem é você? Eu sou fulana. Eu disse: meu Deus. Ela disse: depois daquele dia eu não bebi mais, eu não fumei mais, eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Eu estou encerrando, meu irmão, mas eu estou encerrando te dizendo: a resposta que deram para Paulo foi difícil de Paulo engolir aquilo. Paulo então coloca as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. A minha pergunta hoje é: você já recebeu o Espírito Santo? E para te incomodar, as pessoas lá da sua rua sabem que você tem o Espírito Santo? Glória a Deus. Só mais um pouquinho. As pessoas que trabalham com você, eles sabem que você tem o Espírito Santo? Verdade. As pessoas que estudam com você, sabem que você tem o Espírito Santo? Porque aí, quando nós temos o Espírito Santo, obrigado, pastor, nós somos mudados. 5 minutos eu encerro. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos transformados. E é fácil de você identificar quem tem e quem não tem. Aleluia! É só você ver os frutos. Eu venho de uma igreja, e eu não sei, vocês estão passando para todo mundo ou não? Só gravando aqui. Amém. Ela vai ficar aí, não tem problema. Eu venho de uma igreja em que todo culto tem que pular. Eu não sei se vocês são assim, se são, me perdoem. Mas todo culto você tem que pular. Se você não pula, não, você não tem nada de Deus. Mas você pode ser fofoqueiro. Eu vim de um lugar em que as pessoas falavam: olha, se você não der uma corridinha dentro da igreja, você pode ficar com dores na perna, mas você pode viver de qualquer jeito. Eu estou pregando o contrário, meu irmão. Você não precisa, se o seu pastor prega para você pular, você pula mesmo. Mas se isso, tranquilo. O que você precisa é ter fruto do Espírito Santo. Aleluia, meu Eu pedi, você precisa ter frutos do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amar mais do que os outros amam. Glória a Deus. Tem gente que diz: eu me converti, mas ainda fala palavrão. Tem gente que diz: pastor,
pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ainda mente. É mesmo assim, Jesus? Ó, pastor, como que? Mas ainda tem uma vida de pecado. Eu estou pregando essa noite, encerrando. Recebesse vós o Espírito Santo por Deus. Então, se você recebeu, a sua rua, quando você entrar nela, as pessoas vão dizer: ali vem vindo um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo. Aleluia! Quando você chegar na escola ou no seu trabalho, vão dizer: é um homem, uma mulher, um moço, uma moça cheios do Espírito Santo. Quando te procurarem, meu irmão, não é para te falar qualquer historinha, mas é para falar de Deus para mim. Aleluia, meu Deus! Ei, transmita alguma coisa de Deus para a minha vida. Se você está vivendo assim, o Espírito Santo está em você. Vamos aplaudir.